Muitas pessoas procuram a Jesus na hora do desespero, mas elas perseveram e recebem a bênção que precisam. Este é o estudo de número 1032 aqui do nosso canal Jabá que Vamos Orar. Você é muito, mas é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso Senhor Jesus te abençoe grandemente. E veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Muito bom podermos andar com o nosso Jesus e olha, podemos caminhar com Ele em todo o tempo e Ele deseja caminhar conosco e nos dar a vitória. Vamos ao nosso tema. Atitudes que conduziram Jairo à vitória. Nosso texto base está em Lucas, capítulo 8, verso 41, que diz: Eis que se aproximou de Jesus um homem chamado Jairo, que era dirigente da sinagoga local, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe implorou que fosse até a sua casa. A Bíblia nos ensina que Jesus realizou muitos milagres e muitas maravilhas no meio do seu povo. João capítulo 21, verso 25 diz: Jesus realizou ainda muitas outras maravilhas. Se todas elas fossem escritas uma por uma, acredito eu que nem mesmo o mundo inteiro seria capaz de conter os livros que se escreveriam. O nosso Jesus é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje, é o mesmo de eternamente. O mesmo Jesus que realizou milagres e maravilhas continua realizando, mas nem todos estão escritos na Bíblia. Eles foram demonstração do poder de Deus e nos ajuda a fortalecer a nossa fé, porque podemos entender que o nosso Deus é vivo, é poderoso, é misericordioso, Ele é cheio de graça. Nesse estudo nós aprenderemos lições de um homem que desesperado procurou a Jesus. O nome dele é Jairo. Jairo significa iluminado, aquele que Deus desperta. E realmente, quando Jairo viveu uma situação de desespero, ele foi iluminado, ele foi despertado e foi procurar aquele que poderia mudar aquela situação, mudar a história da sua família. Lucas capítulo 8, verso 41, nosso texto base. Vamos reler novamente, que diz: Eis que se aproximou de Jesus um homem chamado Jairo, que era dirigente da sinagoga local, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe implorou que fosse até a sua casa. Jairo, como nós vimos no nosso texto base, era um homem importante em Israel. Ele era judeu, dirigente da sinagoga, e a situação dele era grave, porque a filha dele estava quase à morte. Era muito grave a situação da filha dele. Está descrita essa história nos 3 evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas. A primeira atitude de Jairo foi procurar a Jesus. Sabe o que a Bíblia fala no Salmo 50, verso 15? Invoca-me no dia do perigo. Outras versões falam: invoca-me no dia da angústia. Olha o que o Senhor faz: eu te livrarei e tu me darás glória. Invocar é suplicar, é clamar, é rogar. Invocar é pedir. E o nosso Senhor, Ele nos ensina que nós podemos invocá-lo, porque Ele vai nos livrar e nós daremos a Ele a honra, a glória, o louvor, o poder e a adoração. E Jairo, ele fez isso, mas ele foi buscar ao Senhor. Quando ele se deparou, quando ele encontrou Jesus, ele teve uma atitude de humildade. Ele se ajoelhou reconhecendo quem é o nosso Jesus. Marcos capítulo 5, verso 22 diz: Foi quando chegou ali um dos dirigentes
dirigentes da sinagoga local chamado Jairo, ao ver Jesus, prostrou-se aos seus pés. A Bíblia nos ensina que a humildade, ela antecede a honra. Jairo, ele era importante, mas diante de Jesus ele se ajoelhou, mesmo sendo importante, mesmo ele tendo uma posição de autoridade diante de Jesus, ele se humilha, ele se prostra e ele roga ao Senhor. Com isso, ele está demonstrando ao Senhor a fé que ele tinha. Mateus capítulo 9, verso 18, a parte inicial diz: enquanto ele estava falando, Jesus estava falando, um dos dirigentes da sinagoga aproximou-se e, ajoelhando-se diante dele, rogou. Na presença do Senhor, Jairo se posicionou humildemente, ele falou. Já parou para pensar quantas pessoas acham que o nosso Senhor Jesus tem obrigação, tem dever para com eles, mas nós não temos o Senhor como o gênio da lâmpada de Aladim, não. Nós temos o Senhor como o nosso Senhor. Nós somos os servos. Tudo que vem do nosso Senhor para nós é por graça, é por bondade, é por misericórdia do Senhor. E Jairo demonstra isso, se posicionando humildemente e rogando ao Senhor. Ele conversou com o Senhor. Mateus capítulo 9, verso 18, a parte B, diz assim: minha filha acaba de morrer, mas vem, olha a fé dele em Jesus, impõe a tua mão sobre ela e viverá. Imagina o sofrimento daquele homem, mas movido pela fé, ele vai até Jesus, ele enfrenta aquela multidão, ele enfrenta, pode-se dizer que até mesmo todos da sinagoga, porque a sinagoga não aceitava Jesus como filho do Deus vivo, como o Messias de Israel. E Jairo, diante de Jesus, reconhece quem Jesus é e humildemente ele fala, ele suplica, ele roga e o Senhor o ouve. Provérbios capítulo 29, verso 23 diz assim: o orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Jairo está diante de Jesus com espírito humilde e é uma honra até mesmo para nós sabermos que nós temos o Filho do Deus Altíssimo que ouve as nossas orações. Sabemos que nós temos o Filho do Deus Altíssimo que nos dá atenção, assim como Jesus deu atenção para Jairo. Vamos ver? Mateus capítulo 9, verso 19 diz: Jesus então levantou-se e seguiu com ele, e seus discípulos o acompanharam. Jesus demonstrou compaixão com Jairo, ele se atentou para a súplica de Jairo. No Salmo 86, verso 5 e verso 6 diz: pois tu és bondoso e perdoador. Olha o nosso Senhor, olha ainda o que diz: tu és rico em graça e misericórdia para com todos os que te invocam. E Jairo invocou o nome do Senhor, Jairo invocou ao Senhor, e ainda diz assim na continuidade do versículo: escuta a minha oração, Senhor, atenta para a minha súplica. Jairo demonstrou fé sincera, humildade, ele sabia que ele estava diante de Jesus, diante do Filho do Deus vivo, e Jairo, ele perseverou na presença do Senhor, porque no caminho para a casa dele, uma mulher se aproxima de Jesus, e Jairo, ele teve que esperar mais um pouco, porque o nosso Jesus, na infinita graça e bondade, ele percebeu que tinha sido tocado por alguém. Ele parou, ele perguntou quem o tinha tocado. Lucas capítulo 8, verso 43 ao verso 45 diz: e uma mulher
que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido e logo, olha, imediatamente estancou o fluxo do seu sangue, e disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? Os discípulos, eles estavam achando que alguém da multidão poderia ter esbarrado em Jesus, poderia ter tocado em Jesus, porque a multidão estava apertando, estava oprimindo. Mas Jesus, na sensibilidade dele, ele sabia que alguém tinha tocado nele com fé, com propósito, com determinação, e Jesus afirmou que alguém o tocara, e aquela mulher se revelou a Jesus. Lucas capítulo 8, verso 46 e verso 47, e disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque lhe havia tocado e como logo sarara. O nosso Senhor Jesus, ele conhece os nossos corações, ele conhece as nossas necessidades. A Bíblia nos ensina que antes que saia uma palavra da nossa boca, o Senhor já sabe. Salmo 139, verso 3 e verso 4, vamos ler: discernes minha caminhada e a minha pousada, e estás a par de todos os meus intentos, porquanto a palavra ainda não chegou à minha língua, e tu, ó Eterno, já a conheces completamente. Nosso bondoso Mestre Jesus, ele nos conhece, ele conhece até quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça, e ainda mais, a Bíblia nos ensina que o nosso Senhor chama todas as estrelas pelo nome. E tem mais uma coisa, nunca se esqueça que o nosso Senhor tem todo o poder para curar e para transformar situações, para libertar, para curar corações. Salmo 147, o verso 3 ao verso 5 diz: somente ele cura os corações quebrantados, ele expensa as feridas, ele fixa o número das estrelas, a cada uma dá um nome. Nosso Senhor é soberano e tremendo o seu poder, é infinita a sua sabedoria. O nosso Senhor, ele é digno de toda confiança, porque além dele ter compaixão, além dele ter misericórdia de nós, ele é grandioso, ele é majestoso, ele é poderoso e ele cuida de nós. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela foi curada. Lucas capítulo 8, verso 48 diz: e ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. É necessário nós termos ânimo, pois a paz de Deus, a paz que excede todo entendimento, vem para a nossa vida. Ela vem do alto, do Pai das luzes, para o nosso coração. E naquele momento, imagina a aflição de Jairo, um dos principais da sinagoga, deu a ele uma notícia muito triste. Lucas capítulo 8, verso 49 diz: estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. O pior tinha acontecido com a filha de Jairo, só que a pessoa que foi dar a ele a notícia não se atentou que os nossos pedidos, que as nossas súplicas, que as nossas orações não incomodam o nosso mestre, não. No Salmo 66, verso 19 e verso 20 diz: contudo, Deus me ouviu e prestou atenção à voz da minha súplica. Bendito seja Deus que não afastou de si minha súplica e
nem de mim o seu amor. Olha que Deus tremendo, o Senhor nos dá atenção e logo Jesus, ele se volta para Jairo e ele dá a ele uma poderosa palavra. Lucas capítulo 8, verso 50 diz: ao ouvir tais notícias, Jesus declarou a Jairo: não temas, tão somente crê e ela será salva. Jairo, ele foi buscar a Jesus porque ele cria no poder e na misericórdia dele. Agora a filha dele estava morta. Aos olhos humanos não tinha mais solução. Mas se Jairo confiasse na palavra dita por Jesus, aquele quadro seria revertido. E o que Jairo fez? Ele continuou crendo e ele foi caminhando com Jesus até a casa dele. Lá ouvia-se o barulho de choro e de tristeza. Lucas capítulo 8, verso 52, a parte inicial diz: enquanto isso, grande comoção atingiu a multidão e todos choravam e se lamentavam por ela. As pessoas estavam chorando, estavam lamentando a morte da menina, mas o nosso Senhor Jesus, naquela situação, vendo tudo aquilo, ele encorajou tanto a Jairo como a multidão. Lucas capítulo 8, verso 52, a parte final que diz: diante disto, Jesus os encorajou e ainda Jesus disse assim, olha para a multidão: não pranteeis, ela não está morta, mas dorme. Imagina a multidão ouvindo aquilo, eles não contavam, eles não acreditavam que o dono da vida, o autor da vida, que era Jesus, o autor da vida que estava lá, e Jesus tem poder para dar vida. E a reação da multidão ao ouvir Jesus falando aquilo, sabe qual foi? De incredulidade. Lucas capítulo 8, verso 53 diz: e muitos zombavam dele, pois tinham certeza de que ela estava morta. Aos olhos dos homens ela estava morta, mas para Jesus tudo é possível. Jairo, ele poderia ter a fé dele abalada pela multidão, mas ele continuou crendo, ainda que tudo estava mostrando que não tinha mais solução. Jairo continuou crendo e ele viveu um grande milagre. Lucas capítulo 8, verso 54 e verso 55 diz: entretanto, ele, Jesus, a tomou pela mão e em voz alta lhe ordenou: menina, levanta-te. E olha o que aconteceu. Imediatamente o espírito dela retornou e no mesmo momento ela se levantou e ele mandou que lhe dessem algo para comer. Jairo, ele teve a opção de ir com a multidão, de se contaminar com a incredulidade da multidão e de se desesperar, de chorar pela morte da filha. Mas o que ele fez? Ele preferiu crer na palavra dita por Jesus. Qual foi a palavra? Não tenhas medo, tão somente creia e ela será salva. E nós também temos essa opção de crermos na palavra dita pelo nosso mestre ou de seguir, de nos contaminarmos com a incredulidade das pessoas. Eu vou concluir. Jairo creu e ele recebeu a filha dele viva. Glórias ao nosso Deus, que é todo poderoso e tem misericórdia de nós em todos os momentos. Jairo, ele teve que ter atitudes. A primeira atitude de Jairo, ele foi buscar o socorro do Senhor, porque o Senhor tem todo o poder. A segunda atitude de Jairo, ao chegar diante de Jesus, ele foi humilde, ele suplicou, ele rogou ao Senhor. A terceira atitude de Jairo, ele foi perseverante, ele continuou
crendo no Deus Todo-Poderoso. A quarta atitude de Jairo, ele não se deixou abater quando ele recebeu a notícia da morte da filha, ele não desistiu, ele continuou crendo, ele continuou com uma fé inabalável em Jesus. A quinta atitude de Jairo, ele não se deixou contaminar com a incredulidade daquela multidão que andava por vista, que andava simplesmente naquilo que eles estavam vendo, olhando pelo fato acontecido. E Jairo, ele permaneceu firme na palavra que foi dita pelo Senhor. Que nós possamos aprender com as atitudes de Jairo e que possamos agradar ao nosso Senhor e conseguirmos do nosso Senhor a vitória, porque a vitória vem, a vitória é nossa pelo sangue do Senhor Jesus. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, faça seus comentários aqui no nosso canal. Eu te convido, caso você não esteja inscrito no canal Jaboque, para que você se inscreva e que continue compartilhando os nossos vídeos para alcançarmos mais vida, para continuarmos sendo usados pelo nosso Deus Todo-Poderoso para o reino dele, para a glória dele, e que o Senhor Jesus continue te abençoando mais e mais. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.